Eu vou fazer algumas perguntas para você, Roberto, e num bate-bola assim rápido. Claro. Eu gostaria de saber tua opinião sobre alguns guitarristas. Não vou te colocar na fogueira, mas eu acho que é interessante, teus fãs também devem ter essa curiosidade. Então vamos lá. O trio de guitarras do Iron Maiden, o que você teria para falar dos caras aí em uma ou duas linhas, Roberto? Cara, adoro. Eu acho que um completa o outro. Eu aprendi a fazer vibrato com Adrian Smith, né? Então, para mim, ele é o meu professor de vibratos. Aquele vibrato que primeiro dá a nota, ele faz o público ouvir a nota, depois ele vibra. Então, diferente daquele vibrato que você já entra, né? Então, é o meu professor de vibrato. E aí você vai pro... Agora o que pula, como é o nome dele agora? Meu Deus. Yannick Gers. Eu acho ele o cara mais incrível no palco que eu já vi no mundo, assim. Então, entendeu? É fora de... É a coisa de outro mundo. E o outro guitarrista é um mais virtuoso, né? Dos três, talvez os três são, mas... Então, ou seja, eu acho que cada um se completa e para mim é uma trinca aí que eu sou apaixonado. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre Michael Sweet, do Stryper? Ah, incrível. Foi um grande... Um guitarrista muito importante para o meio... Eles tiveram, eu não sei se está até hoje, né? Mas eles tiveram uma fase gospel, né? Evangélica. Não sei se está até hoje. Eles voltaram. Eles começaram com a temática cristã, saíram dela num determinado período ali, na transição do fim dos 80 para o começo dos 90, sim, e retornaram agora. Retornaram com a temática então, cristã. Ele é um guitarrista de extrema importância para o cenário mundial e principalmente nesse cenário cristão, onde foi influência para muita gente. Com certeza é um guitarrista que tem seu lugar na história aí. Léo Mancini, que eu tô aqui com o CD dele. Grande guitarrista, um amor de pessoa. Já cruzei com o Léo algumas vezes em aeroportos, assim, o Léo é tipo doce, assim, de pessoa, e um guitarrista fenomenal, cara, admiro muito. Tem 2 CDs aqui que tem o trabalho dele, um do Nocturnal e um do Wizard. Incrível, muito técnico, muito coeso, é um cara fora de série. E fora que é essa pessoa espetacular, né? O pessoal comenta, eu tenho um amigo em comum com ele, o pessoal fala, eu tô pedindo uma entrevista com ele aqui, tô vacilando. Andreas Kisser, do Sepultura, o que você tem a dizer sobre ele, Roberto? Isso aí é o pai da guitarra brasileira, né? Cara, esse cara ele só mostrou pro mundo o som da guitarra pesada brasileira, né? E só por isso ele já tem o trono dele reservado aí. Agora tem um cara aqui que talvez não seja o estilo que você curte, mas certamente você já ouviu falar dele. João, do Ratos de Porão. O que você acha desse estilo crossover? Cara, eu acho fenomenal, cara. Eu vim do death metal, né? Apesar deles, eu acho que eles são grind, não sei qual que seria a definição exatamente do Ratos de Porão, mas eu acho que é uma banda de extrema importância para o cenário brasileiro, é uma banda que já excursionou o mundo inteiro, é uma banda que tem essas linhas de guitarra que com certeza foi influência para muita gente. Eu já ouvi também muita coisa, principalmente na época que tinha MTV no Brasil, que tinha o Gordo ali nos programas, eu ia pesquisar a banda dele, eu via. Então, cara, com certeza tem também no meu DNA muito do que o João fez e faz na banda. E Marcelo Barbosa, que está no Angra, estava no Almar, o que você tem para dizer do Marcelo? Grande guitarrista também, guitarrista, professor, é um cara que está há muitos anos também aí no cenário, muito musical, virtuoso também, então é um cara que tem muita importância, está construindo a história dele agora no Angra, mas também já tem uma história de antes e tem meu total respeito. Agora eu fiz uma pergunta pro Bill Hudson aqui, que a galera fala, pô, esse cara que perguntou não sabe de guitarra para perguntar isso. É claro que eu fiz a pergunta por conta da disputa que sempre existiu entre as duas bandas que eu vou citar aqui, e eu vou fazer essa pergunta para a gente encerrar esse quadro com você. Kirk Hammett do Metallica ou Kiko Loureiro do Megadeth? Você fica com qual, se você fosse levá-lo para sua banda, Roberto? Cara, são caras fenomenais no seu jeito, né? De um lado você tem o Kirk Hammett, que é um guitarrista lendário, na minha opinião, que fez coisas lendárias na banda dele. Quem nunca aprendeu um solo do Kirk Hammett na guitarra
ou pelo menos tentou aprender um riff do Metallica, independente do riff ser dele ou não, mas... Ou seja, é um cara que está presente na vida de qualquer guitarrista mundialmente, né? Então tem meu total respeito e vai sempre ter. E do outro lado você tem o Kiko, que é um gênio da guitarra também, assim como o Kirk, mas que tem esse lado mais, digamos, poliglota da coisa, né? Do cara que estuda música brasileira, que estuda fusion, que é técnico, que, sabe, que eu chamo de poliglota ali da guitarra, mais erudito no sentido da palavra. Então, que tem minha total admiração, até porque é um cara que foi minha principal influência por muitos anos, um cara que eu ouvi muito, né? Como eu disse, eu nasci na música ouvindo Angra. Então, os meus primeiros 3 discos foram, basicamente, Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, Dr. Sin 2 e Rebirth. Foram os 3 primeiros discos que eu ouvi na minha vida, entendeu? Tipo, eu não ouvi antes nada. Então, era, sei lá, não sei se eu era muito... Na minha família a gente não tinha música, não tinha esse contato. Meu pai gosta de forró, então eu conheci por acaso o rock, assim, sabe? Caí de paraquedas. Então, esses foram os 3 primeiros discos. Então, não tem como não admirar o Kiko. E não só no sentido de história, guitarristicamente falando mesmo, o cara é foda. Então, total respeito.